Irmãos, esse vídeo diz já muita coisa para a gente, e nós estamos, né, seguindo nessa série, falando sobre a Páscoa, mas falando desde lá do seu princípio, quando ela surgiu e para onde ela apontava. Nós estamos caminhando em algumas celebrações da Páscoa ao longo da história do povo de Deus. A Páscoa nos remete à libertação. A libertação nos remete à comunhão com Deus. Nós vamos ver hoje, em especial, mais uma celebração de Páscoa do povo de Deus, né? Hoje no livro de Esdras. Você já pode ir abrindo aí a sua Bíblia. Nós já vimos a primeira Páscoa, que aconteceu ali, né, após o cativeiro do Egito, onde o povo sai, onde acontecem todas aquelas coisas, né, as pragas que são enviadas, o próprio Deus endurecendo o coração do faraó, e através da 10ª praga, que remete ao sacrifício, que remete ao sangue, que era uma sombra daquilo que iria se concretizar séculos depois, de maneira definitiva em Cristo. Após a 10ª praga, é a morte dos primogênitos ali no Egito. O povo então é liberto e vai celebrar a primeira Páscoa. Nós vimos esse momento. Nós vimos semana passada João falar sobre uma Páscoa celebrada ali através do rei Josias. E hoje nós vamos ver mais uma Páscoa, momento de celebração da Páscoa, e o que caracterizou, o que aconteceu antes, o que veio depois no livro de Esdras. Esdras, queridos, era um escriba habilidoso com relação à lei. Aí você pode abrir sua Bíblia aí em Esdras 7:6, vocês vão poder constatar isso. Esdras é essa pessoa. Mas por que essa Páscoa foi especial? A que nós vamos tratar hoje, a que nós vamos conversar hoje. É isso que nós vamos entender. Mas para isso, nós vamos precisar fazer uma viagem no tempo, né? Para poder entender o que tinha acontecido antes com o povo. Por que o povo se encontrava naquela situação, naquela circunstância? O que levou o povo a estar vivendo aquilo? Né? Nós vamos ver que essa Páscoa foi celebrada após o povo retornar de um cativeiro. Exatamente, o povo foi levado cativo para o exílio. Nós vamos falar sobre isso. Não sei se vocês lembram, se vocês gostam também, né, dos filmes da Marvel. É interessante que você assiste um filme da Marvel e você quer saber o que aconteceu antes daquilo. Vai ser lançado o filme ainda. Quem é fã aí da Marvel aí sabe o que eu estou falando. Então, até no Google, se você procurar, tem lá uma cronologia, né, da ordem dos filmes. E não é pelo lançamento. Hoje a proposta é um pouco parecida aqui. Nós vamos falar de um evento, mas nós vamos viajar um pouco no tempo, ver algumas coisas que aconteceram antes ali, para que possamos entender o que está acontecendo exatamente agora aqui no texto que nós vamos ler. Dito tudo isso, inclusive citando os filmes da Marvel, eu quero te convidar para você abrir sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 22. Nós estamos falando sobre a Páscoa, acontecimentos que se sucederam ao longo da história do povo de Deus, mas que apontava para algo muito maior e definitivo também. O que nós estamos vivendo aqui, como diz o tema da série, é ainda uma sombra daquilo que havia de se revelar no futuro através de Cristo Jesus. Vamos ler o texto da Bíblia? Eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos dar uma boa viajada hoje. Eu quero te convidar a você folhear a Bíblia junto comigo, tudo bem? Nós vamos rodar aí alguns textos e aí vai ser legal para você exercitar aí, né? Textos diferentes aí, vamos ver como é que está a sua habilidade aí. A palavra de Deus diz o seguinte, Esdras 6, 19 a 22. No 14º dia do primeiro mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado, estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus colegas sacerdotes e por eles mesmos. Assim, os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, participando com eles todos os que se haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias eles celebraram com alegria
a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Síria, levando-o a dar-lhes força para realizarem a obra de reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Feche seus olhos mais uma vez. Obrigado, Deus, pela tua palavra. E pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo, de um modo muito particular e poderoso, fale a cada coração aqui nesta manhã. Pedimos isso para a tua glória e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a história do povo de Israel, ela é incrível. O amor de Deus pelo povo da aliança, pelo povo pelo qual ele se revelou, é algo maravilhoso. E nós conseguimos comprovar isso olhando para a história do livro de Esdras. O livro de Esdras, assim como o livro de Neemias, cronologicamente, eles são basicamente ali os últimos livros do Antigo Testamento. Você pode perguntar, por que não está lá no final, né? Mas ele trata ali do retorno do povo de Deus após o exílio. Ele vai tratar exatamente disso, mas está falando aqui do Reino do Sul. Não sei se vocês vão lembrar que semana passada João falou um pouco disso, né? Que após o rei Salomão, o povo foi dividido entre 10 tribos, povo do norte, que foi chamado de povo de Israel, e 2 tribos, que foi chamado do povo do sul, que foi o povo de Judá, juntamente com a tribo de Benjamim. E eles estavam retornando à sua terra natal, estavam retornando para Jerusalém após o exílio da Babilônia. Judá, ela tinha sido, queridos, dominada pelos babilônios e levada para o exílio. Essa é a realidade que se encontra aqui um pouco antes desse texto que nós lemos. Mas como isso se deu? Por que isso aconteceu? O povo estava exilado, queridos, por causa da sua rebeldia, por causa da sua insistência no pecado, da sua desobediência a Deus, mesmo Deus alertando o povo. Não adore outros deuses, não tenham as práticas de outros povos, mas mesmo assim o povo continuou insistente em desobedecer ao Senhor, e Deus profetizou esse castigo para o povo, porque não foram obedientes, e agora esse povo está voltando para Jerusalém. Mas nós vamos, queridos, perceber que tudo sempre esteve no controle de Deus. O texto que nós lemos aqui, ele é basicamente após parte do povo retornar e reconstruir o templo para poder adorar o Senhor. Mas antes disso, muitas coisas aconteceram. Mas o que eu quero que você perceba é que tudo sempre esteve no controle de Deus. Isso é importante para a gente. O início do livro de Esdras, nós conseguimos descobrir algumas coisas. Nós já descobrimos algumas respostas já no livro de Esdras. Eu queria pedir que você volte um pouquinho no primeiro capítulo de Esdras. Capítulo 1, de 1 a 4. Nós vamos fazer esse exercício. Olha o que o texto da palavra de Deus diz. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, e aqui é interessante ressaltar que não era mais o Império Babilônico nesse momento aqui, o tempo se passou e algumas coisas aconteceram. A fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino. Nestes termos, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, observa, meus irmãos, não é uma nação do Senhor, é uma nação pagã. E observa tudo que está acontecendo aqui. O Senhor, Ciro falando, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Porque quando o povo foi levado, Jerusalém foi destruída, a cidade, os muros e também o templo. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. O povo com isso, a partir desse decreto do rei Ciro, que era o rei da Pérsia, ele começa a voltar para casa. E qual é o objetivo dessa volta? Além de ter todo um propósito de Deus por trás disso tudo.
reconstruir o templo do Senhor e o adorar. Aí você pode pensar assim, mas que rei bonzinho, né? Ele tinha um povo ali, né, exilado no seu país, e ele simplesmente decide libertar aquele povo. Olha, pode ir, pode voltar. Mas quem foi Ciro? Nós vamos falar um pouco mais sobre ele mais para frente, mas por hora eu quero focar naquilo que o texto que nós lemos agora aqui diz. Ele diz que a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor. Quem disse isso foi o próprio Ciro. A fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, vocês que estão exilados aqui, vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel. Depois nós vamos falar um pouco mais de Ciro, queridos. Após a reconstrução do templo do Senhor, e o texto que nós lemos o original, o primeiro texto, já é após a reconstrução, a Páscoa volta a ser celebrada em grande estilo e com alegria. Nós vimos isso, nós lemos no texto de Esdras 6. Aliás, é isso que a presença do Senhor nos traz. Alegria, celebração. Eles estão no templo, local que caracteriza a presença do Senhor, porque ali eles iam para poder adorar, e aquele local simbolizava exatamente a presença do Senhor. Mas eu quero voltar um pouquinho no tempo para entender algumas coisas, do porquê que o povo estava ali, como tudo isso se deu. O intervalo entre a Páscoa celebrada do rei Josias, que foi o sermão de semana passada, e essa Páscoa celebrada aqui agora pelo povo judeu, tem aproximadamente um intervalo de 107 anos. Só que nesse período de 107 anos, muitas coisas aconteceram, mas algo em especial marcou o povo de Deus, que foi exatamente o cativeiro, que foi o exílio para a Babilônia. O povo de Deus foi tomado pelo povo da Babilônia por causa do seu pecado, por causa da sua obediência. Veja, Deus usa uma nação ímpia para dominar sua própria nação, como castigo por causa da sua desobediência a Deus. Deus está controlando todas as coisas. E 23 anos após o reinado ali do rei Josias, que foi a Páscoa que nós lembramos semana passada, o povo é levado cativo para a Babilônia, que até então, queridos, era o grande império da época. Nós vimos uma Páscoa ser celebrada, né, semana passada. 23 anos após isso, o povo continua pecando, continua desobedecendo ao Senhor. E aquilo que Deus tinha profetizado lá no passado vai se cumprir 23 anos após essa Páscoa, que foi celebrada pelo rei Josias. Toda a cidade de Jerusalém, meus queridos, como eu já disse, ela foi destruída, juntamente com seus muros, e principalmente o templo do Senhor, que significava a presença, o local de adoração a Deus. E todos os seus bens, seus tesouros foram roubados, foram levados juntos. E o motivo do cativeiro, como eu já disse, foi a rebeldia contra o Senhor. Apesar dos alertas de Deus, querido, Judá, ele rejeitou os profetas que avisavam ali e continuou em pecado, adorando outros deuses e com práticas abomináveis ao Senhor. Como consequência, veio então o exílio, o cativeiro, como Deus havia informado. E eu quero fazer esse exercício de ver os apontamentos. Mas é interessante, observa, que eu quero que vocês percebam mais uma vez que Deus está controlando todas as coisas. Aí você pensa, poxa, por que Deus fez isso? Mas Deus avisou, não faça isso, eu sou o seu Deus. Aliás, Israel foi levantada por Deus, foi criada a partir de Abraão, exatamente para que sinalizasse para todos os outros povos que existia um único Deus poderoso. Essa era a missão de Israel, que ela fracassou. Ela, por vezes, pecava, desobedecia o Senhor, e Deus avisava. Mas preste atenção, que Deus vai conduzir o seu povo. É isso que a gente precisa compreender. E eu quero convidar vocês a abrir no livro de 2 Reis, capítulo 20, 16 e 17. Volta um pouquinho, né, a sua Bíblia. Você está em Esdras, não é isso? Volta um pouquinho, 20, 16 e 17. A palavra de Deus diz o seguinte: então Isaías disse a Ezequias, que então era o rei daquela época: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, está falando do reino de Judá,
Bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Observe que nessa profecia, tempos atrás, 89 anos antes do povo ir para o exílio, ele já menciona o nome da nação que vai subjugar a nação de Judá. Observe os apontamentos. Jeremias 25 é um outro profeta que vai falar em nome do Senhor, como consequência da desobediência do povo. Jeremias 25, 11 e 12. Muitos textos que nós estamos falando aqui também serão projetados, mas eu gostaria que você abrisse até para conferir, né, se o que eu estou falando faz sentido. Jeremias 25, 11 e 12 diz o seguinte: toda esta terra se tornará uma ruína desolada. Mais uma vez, está se referindo à nação de Judá. E essas nações estarão sujeitas ao rei da onde? Da Babilônia. Durante quanto tempo? 70 anos. Observe, meus irmãos, essa profecia aqui, ela acontece muito tempo antes do povo ir para o exílio. Ele diz o nome da nação que vai subjugar Israel. Ele diz o tempo que o povo vai ficar ali no exílio. Quando se completar os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia. E isso acontece também, nós vamos ver daqui a pouco. E a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Observa, queridos, nessa profecia muitas coisas são ditas aqui que são importantes. Vai dizer a nação que vai subjugar o povo de Judá. Vai dizer o tempo que o povo vai ficar no exílio, e vai dizer, inclusive, que a própria Babilônia agora vai ter o castigo do próprio Deus, porque eles também adoram outros deuses, têm práticas abomináveis perante o Senhor. E aqui, queridos, eu quero chamar a atenção para algo fantástico, algo extraordinário na história do povo de Deus. Algo que mostra como Deus ele tem todo o poder. A gente olha para a história do povo e vê exatamente isso. Um Deus que controla, conduz todas as coisas, um Deus soberano. Se quando a gente olha para o livro de Êxodo, nós vemos o próprio Deus enviando ali as pragas, endurecendo o coração do faraó. É o próprio Deus, a Bíblia diz que o próprio Deus endureceu o coração de faraó. Voltando um pouquinho aqui. E através da 10ª praga, enfim, libertar o povo, em definitivo, para o povo ir adorar. Será que vai? Depois você edita, Andrew? Edita. Andrew é o nosso editor de vídeos. Mas observa, se antes nós vimos Deus conduzindo todas as coisas ali no Egito, endurecendo o coração de Faraó, através ali do que ele está movendo ali, enviando as pragas, ainda assim não permitindo que o povo vá. Na 10ª praga, enfim, o povo é liberto. O que nós vemos agora aqui, meus irmãos, há tempos, que vai ser dito inclusive tempos antes, Deus usar também um outro rei pagão, que é o rei Ciro, de um povo pagão, para deixar o povo retornar para Jerusalém e adorar o Senhor. E assim, mas o que é mais maravilhoso ainda nessa história, se é que a gente pode achar algo mais maravilhoso diante de tudo que Deus já tem feito aqui, é que isso foi anunciado, presta atenção, 150 anos antes, e inclusive o nome de Ciro é mencionado. Se na profecia de Deus, nas outras que nós vimos, a gente observou Deus dizendo qual era a nação que ia subjugar o povo, o tempo que isso ia acontecer, 150 anos antes, Isaías, ele vai dizer isso e vai dizer o nome. Ciro nem era nascido, queridos. Mas a profecia vai dizer o nome do rei, da nação pagã, que vai liberar o povo para poder retornar. Isso vai acontecer 150 anos depois dessa profecia. Abra sua Bíblia, por gentileza, Isaías 44, o último versículo 28. Ali a referência está errada, ali é Isaías 44, 28, é erro meu, tá bom? Até o 45, versículo 3. O texto também vai ser projetado, mas pode abrir sua Bíblia. Olha o texto que o texto diz, está um pouquinho pequeno, porque eu tentei colocar tudo no slide só. Que diz acerca de Ciro. Meus irmãos, isso aqui, deixa eu lembrar, falar de novo para vocês, 150 anos antes, está citando aqui o nome do rei,
que vai liberar o povo, que diz acerca de Ciro: ele é o meu pastor. Olha o que Deus diz com relação a Ciro. E realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplainarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos. Preste atenção nesse final aqui. Para que você saiba que eu sou o Senhor, o Rei de Israel, que o convoca pelo Ciro. Eu tenho todo o controle. Eu, o Senhor, te chamo pelo nome. Isso para você saber quem sou eu. Meus irmãos, não tem como olhar para isso e não perceber que Deus controla todas as coisas. É o próprio Senhor conduzindo, Ele usa quem Ele quer. Além do Senhor dizer que vai livrar o povo após 70 anos do cativeiro, Ele está dizendo aqui, chamando Ciro pelo nome. O Senhor se refere a Ciro como meu pastor, como seu ungido. E quem foi Ciro? Foi o rei da Pérsia. E quem foi o império da Pérsia? O império persa foi aquele império que dominou o império da Babilônia, como estava escrito, como estava previsto. Vamos voltar agora para Êxodo, para o livro lá que nós lemos. O povo está voltando para Jerusalém e a obra de reconstrução do templo, ela vai começar. O povo começa a voltar. Interessante que Esdras não volta, a volta não é todo mundo junto, queridos. O povo vai voltando aos poucos. E o próprio Esdras, ele volta até depois, a partir do capítulo 7, é que Esdras vai estar junto do povo. Mas tudo isso é registrado. O povo retorna e a reconstrução do templo, ou a construção do templo, ela começa. Mas em 2 anos de obra, a obra é interrompida. E sabe por qual motivo? Uma oposição contra o povo judeu. E essa interrupção, queridos, ela vai durar 16 anos. O povo volta, a obra começa. 2 anos, a obra é interrompida por conta de algumas oposições que estavam acontecendo ali. E essa interrupção, a obra fica parada por 16 anos. Se você for em Êxodo, no capítulo 4, a partir do versículo 1, você começa a entender isso aí. Passa o olho rapidinho aí, né, vai passando. Passou o olho, já viu? Já leram aí os 20 e poucos versículos? Brincadeira. Vai lá agora para o versículo 24, Êxodo 4, 24. Olha o que a palavra de Deus diz. Assim a obra do templo de Deus em Jerusalém foi o quê? Interrompida e ficou parada até o 2º ano do rei Dário, rei da Pérsia. 16 anos, meus irmãos, a obra ficou parada. O povo ficou acomodado. E eu pergunto a você é uma pessoa acomodada? Diante de uma oposição, você desiste fácil? Se você é daqueles que se acostuma com a mesmice e vida que segue? Você é desses? Essa pergunta de reflexão, queridos, é pertinente porque foi exatamente isso que o povo fez. O povo ficou estagnado, a vida do povo ficou estagnada, o povo ficou acomodado. Eles voltaram para Jerusalém, eles se estabeleceram em suas casas, eles construíram casas para si, veio ali a oposição e eles viviam aos seus olhos, aparentemente bem, eu digo aos seus olhos, que está tudo certo. A intenção era voltar para Jerusalém para reconstruir o templo, porque o templo significava adoração ao Senhor, significava comunhão com Ele. Mas diante da primeira oposição, diante do primeiro problema, o povo fica estagnado. Voltei, construí minha casa, a terra está arrasada, mas eu construí minha casa, a obra foi interrompida, está tudo certo, eu já estou na minha casa, está tudo certinho, está tudo tranquilo. E a obra fica parada, meus irmãos. O templo que representava a presença do Senhor fica de lado. Reconstruir o templo do Senhor significava restabelecer comunhão com Ele. Mas diante do primeiro problema, diante do primeiro obstáculo, diante da primeira oposição, o povo faz o quê? Se acomoda. A comunhão com Deus, queridos, já não era uma prioridade para o povo. Isso acontece com a gente? Está tudo bem.
Está tudo tranquilo, estou acomodadinho, está gostosinho, está legal. Hoje não, hoje eu quero ficar em casa. Hoje, poxa, não estou com vontade de orar, não estou com vontade de ler a Bíblia. Ações e atitudes que nos aproximam de Deus, que nos fazem estar mais perto do Senhor, ficamos acomodados. Você conhece alguém assim, pessoas distantes do Senhor, que não conseguem restabelecer a comunhão com o Senhor de novo? Você conhece pessoas assim? Estão distantes do Senhor, mas a oposição surge, o imprevisto surge, a dificuldade surge. Tudo é motivo para não se achegar novamente ao Senhor. Tá bom, eu estou acomodado. Eu não vou tão longe, queridos. Por vezes estamos dentro da igreja, frequentando todos os domingos, mas não conseguimos estabelecer uma vida íntima com Deus, não conseguimos orar em casa, não conseguimos ler a Bíblia em casa, não conseguimos nos reunir com a nossa família num culto doméstico, estamos acomodados. A comunhão com Deus deixou de ser uma prioridade para a gente. Queridos, isso aqui é um alerta para a gente, porque o povo tinha um objetivo, era reconstruir o templo para poder se aproximar novamente de Deus, ter comunhão novamente com Ele. Mas uma oposição atrapalha tudo. E eles construíram suas casas e vida que segue estava tudo bem. E por que nós somos assim? Porque a oposição vem, o imprevisto vem, a dificuldade surge, o comodismo surge e nós deixamos as coisas passarem. Nós estamos na igreja por vezes e ainda dentro da igreja estamos distantes do Senhor. O povo voltou para casa, mas ainda estava distante do Senhor. Olhando para a história do povo, o Senhor vem para intervir na história e Ele usa os seus agentes. Percebam, Ele usou o império da Babilônia, Ele usou o rei Ciro e agora Ele vai usar os seus profetas. Sim, queridos, o Senhor usa quem Ele quer para o seu propósito, para o seu desígnio, para que isso seja estabelecido, para que isso seja cumprido. E nisso nós vemos a soberania de Deus em todas as coisas. É Ele quem controla, é Ele quem conduz tudo. Isso nos revela também, meus irmãos, o Deus pactual que Ele é. Ele fez uma aliança com o seu povo, e mesmo o povo sendo infiel, Ele permanece fiel. O livro de 2 Timóteo 2,13 vai falar sobre isso. Mas antes vai dizendo, olha, se o homem é assim, Deus é assim. Se o homem me negar, diz Deus, eu também o negarei. Mas presta atenção, o finalzinho, versículo 13, vai dizer, se somos infiéis, Ele permanece fiel. Parece que vai dizer assim, né? Se somos infiéis, Deus também é infiel. Não, mas não é isso que o texto diz. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus vai se revelar de alguma maneira para o seu povo e vai trazer o seu povo de volta. Aquele que pertence ao Senhor, aquele que de fato foi alcançado pela graça, Deus vai trazer de volta. Vai trazer de volta a sua presença. A obra está parada, a obra está inacabada, mas Deus, queridos, não deixa obras inacabadas. Era a sua vontade que o templo fosse reconstruído. Eu estava conversando com uma pessoa ali agora, mas eu não vou dizer o nome, mas a pessoa virou para mim e falou, estou com a obra lá em casa, não acabou ainda. Eu perguntei, está inacabada? É, mais ou menos. Deus não deixa a sua obra inacabada. E nós precisamos crer nisso. Essa é a verdade, meus irmãos. Assim surge Ageu, um profeta que nós nem sabemos tantas coisas a seu respeito, mas ele vai exortar o povo a deixar de lado os seus próprios interesses, a sua acomodação, e vai fazer com que esse povo retorne à construção do templo. Ele vai profetizar em nome de Deus. Abra sua Bíblia aí em Ageu 1, de 1 a 4. Agora que eu quero ver, irmãos. O primeiro que abrir, levanta a mão que eu vou pagar um cappuccino ali daqui a pouco. Ageu 1, de 1 a 4. Eu vou quebrar o galho de vocês. Está projetado, Lalá? Está projetado. Lalá é muito boa, né, Lalá? Presta atenção o que esse profeta levantado pelo próprio Deus vai dizer. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu
ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor vem novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Saia do comodismo. É tempo de construir a minha casa para eu ser adorado, para vocês voltarem a ter comunhão comigo. Saia da estagnação. É isso que o profeta está alertando o povo. O povo volta para casa, mas ainda está distante de Deus, buscando seus próprios interesses. Mas o que o Senhor tem para o seu povo, queridos, é algo maravilhoso. Mas por vezes a aparente calmaria nos é suficiente. É ou não é verdade? Às vezes, a aparente calmaria nos é suficiente. Mas preste atenção, o que Deus quer nos dar é algo muito mais precioso, muito mais valioso. Nós não podemos nos contentar, queridos, com coisas passageiras, quando Deus quer nos dar o melhor. E não, eu não estou dizendo aqui de riqueza, não estou dizendo de questões materiais, mas eu estou falando da presença do próprio Deus, que resolve o maior dos nossos problemas, que é uma eternidade longe do nosso Criador. É isso que é o mais maravilhoso que Deus quer dar para mim e para você. Resolver o nosso problema, porque nós nascemos separados de Deus. Nesse contexto, queridos, vai surgir 2 meses depois, o profeta Zacarias. Após Ageu, surge Zacarias. E ele exorta o povo a se arrepender e a voltar para o Senhor. Agora está fácil. Você está em Ageu? Só virar a página. Só virar a página. Zacarias 1, 2 e 3. Olha o que a palavra do Senhor disse. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso, diga ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Se arrependa, ore para a sua vida e se arrependa e volte para mim. Queridos, o Senhor vai então conduzir o seu povo de volta à sua presença. Lembrando, a presença do Senhor significava exatamente o templo. Estar no templo significava estar diante da presença do Senhor. E ele vai usar os seus profetas Ageu e Zacarias para isso, para poder exortar o povo a sair do comodismo e a se arrepender. Vamos ver o resultado disso? Vamos voltar para Esdras? Voltem para Esdras. Esdras 5. Olha o resultado após Deus advertir o seu povo através dos seus profetas. A palavra de Deus diz o seguinte, Esdras 5, 1 e 2. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o quê? O templo de Deus em Jerusalém. E olha que interessante como é que termina o versículo. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Não é faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Né? Eles alertaram o povo e ajudaram. Os profetas ajudaram ali na construção também. Mas, queridos, eu quero chamar a atenção para 2 coisas assim, nesse texto que nós lemos aqui. O texto vai continuar sendo projetado e eu quero que você observe 2 coisas que são importantes assim para observarmos. Mediante a exortação do Senhor, o povo saiu da estagnação e voltou para o Senhor. O povo começou a reconstruir o templo. É o que o texto está dizendo. Após os profetas exortarem, o povo começou a construir o templo. Deus está no controle. Aquilo que Ele quer que seja feito, vai ser feito no tempo dEle, na hora dEle, porque tudo tem um tempo designado. E há um propósito para todas as coisas, inclusive há um propósito no tempo devido. Deus está nos trabalhando, Deus está demonstrando o seu poder, a sua graça. E a gente precisa estar atento a essas coisas. Essa é a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto que nós lemos aí de Esdras 5. Após a exortação do Senhor através dos seus profetas, o povo começa a reconstrução do templo. A segunda coisa que eu acho importante nesse texto, a gente precisa observar com muito carinho, é que o povo ele foi liderado por Zorobabel. Aí você me fala assim, poxa,
Isso é importante. Afinal de contas, quem foi Zorobabel? Ele não era apenas, queridos, o governador de Judá, o líder do povo judeu. Ele não era apenas isso. Ele era alguém da linhagem de Davi. E por que que isso é importante e para onde isso aponta? A gente tem que prestar atenção nos detalhes, queridos. Essa informação é valiosa para a gente. Valiosa demais. Poxa, Flávio, o nome de uma pessoa é importante? Vocês vão perceber que é. Por que isso importa? Foi a pergunta que eu fiz, né? Por que isso importa e para onde isso aponta? É importante porque nos mostra que Deus, em primeiro lugar, tem um controle de todas as coisas, tem poder para controlar tudo. E isso aponta para a promessa de Deus, de que da linhagem de Davi viria um rei para reinar eternamente. Queridos, isso é valioso, porque um dia Deus disse isso, da sua linhagem virá o rei, em definitivo, que vai reinar eternamente. Se quando a gente olha para o reino do norte e vê uma desordem total, inclusive o reino do norte, eles são levados cativos bem antes do povo do sul. E quando eles voltam de lá, eles se espalham. Eles não são mais uma nação. O povo de Judá não. Embora o povo também foi rebelde, o povo pecou contra o Senhor, o povo também foi para o exílio, todos os reis que se sucederam foram da linhagem de Davi. No Reino do Sul, como João disse semana passada, tiveram muitos reis maus, mas tiveram muitos reis bons, que também é raro, mas que foram segundo o coração de Deus, alguns deles inclusive. Mas o que é importante aqui, que é fundamental entendermos, todos eles no Reino do Sul, que é o Reino de Judá, foram da linhagem de Davi, que vinham da tribo de Judá, de qual vinha o nosso Salvador, Jesus Cristo. Isso se manteve, a promessa do Senhor se manteve até se concretizar em Jesus Cristo. E isso é uma verdade para a gente hoje. Aliás, nós vivemos essa verdade hoje. Vamos lá, 2 Samuel 7, beleza? Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 7,16. Olha o que a palavra de Deus diz. Quanto a você, e aqui ele está se referindo a Davi, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Da linhagem de Davi, queridos, viria o Salvador. E aqui a gente vê a promessa ao longo dos anos se cumprindo. Rei após rei, líder após líder, até culminar em Jesus Cristo. Tudo isso, queridos, é uma sombra daquilo que iria se concretizar séculos depois. Por isso nós olhamos para esse Deus e vemos a sua mão, uma mão soberana que controla todas as coisas com seu poder e com a sua graça. Ele é um Deus pactual, um Deus de aliança. Percebam como tudo aponta para Cristo, tudo aponta para Cristo, tudo converge para Ele, tudo aponta para a sua vinda, para a sua vida, para a sua morte sacrificial e a sua ressurreição. Tudo apontava para o sacrifício perfeito e definitivo do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que tudo que nós vivemos na história do povo de Deus é uma sombra daquilo que viria. Tudo era sombra daquilo que iria se concretizar em Jesus Cristo. Essa, inclusive, meus irmãos, é a mensagem do Evangelho. A mensagem de um Deus que vem em nosso encontro. Está muito claro que se Deus não vem ao nosso encontro, nós estamos perdidos. Porque a tendência do povo é desejar o que é errado. Deus avisa o povo, olha, não faça isso, e o povo faz. Essa é a nossa tendência. É assim que nós nascemos, separados desse Deus e inclinados ao mal. Por isso que Deus intervém através de Cristo, queridos. Por isso que Ele sustenta todas as coisas, até que tudo se cumpra. E a gente precisa estar atento a isso. Um Deus que toma a iniciativa de nos salvar, mesmo nós sendo pecadores. Isso não tem explicação, é amor e graça. Queridos, preciso terminar. Depois de aproximadamente 21 anos, o templo, enfim, é reconstruído. Esdras 6, 14 e 15. Abre, por gentileza. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. O templo é reconstruído
e a Páscoa é celebrada, marcando a libertação do povo e o retorno do povo ao local de adoração e ao retorno à comunhão com Deus. Esse é o texto original que nós lemos. Nós demos algumas voltas, visitamos algumas coisas aí na história passada do povo para poder entender algumas coisas. E aí o templo é concluído e o povo então celebra a Páscoa, que foi o texto que nós lemos originalmente, o primeiro texto que nós lemos, que é o texto do sermão de hoje. E eu gostaria, queridos, de fazer alguns apontamentos para a gente. A Páscoa, ela é celebrada por causa da libertação. É assim desde o Êxodo. Quando o povo foi liberto do cativeiro do Egito, o povo foi para o deserto celebrar o quê? A Páscoa. É uma celebração, e isso marca o nosso retorno à comunhão com Deus, a nossa vida com o Senhor. Então, por isso, eu quero trazer algumas aplicações simples para as nossas vidas. Eu quero que você mantenha agora a sua Bíblia aberta no texto original que nós lemos, desde as 6, 19 e 22. Dito isso, que a Páscoa ela é celebrada porque nós fomos libertos, a Páscoa nos leva, queridos, à unidade. Versículo 20, você vê isso. A vida comunitária é um se preocupando com o outro. Não é sobre mim. Essa celebração não é sobre mim, mas é sobre nós. Isso é importante. Todos, sem exceção, participam. Isso me remete lá à igreja de Corinto. Vocês lembram como estava bagunçada a igreja de Corinto? Na hora da celebração da ceia, aqueles que tinham mais dinheiro e mais posses, comiam a ceia primeiro, e comiam e bebiam a ponto de ficarem totalmente cheios e bêbados, porque a ceia era celebrada com vinho. E quem não tinha condição, chegava depois, não tinha nada para comer. Era uma bagunça que só, não havia comunhão, não havia um se preocupando com o outro. Não é o caso, esse não é o objetivo da Páscoa. A ceia é uma representação disso, vai continuar a partir de Jesus Cristo, nós vamos ver isso mais para frente. Mas não é sobre mim, é sobre nós. Todos participam. E assim como era na igreja de Corinto, não é assim que deve ser na igreja. Ou pelo menos não deveria ser assim, né? Não deveríamos viver assim. A libertação é marcada por uma celebração onde todos são incluídos. Não existe raça, não existe questão social, não existe nada que possa separar essa união. É o que nós vemos aqui, olha do versículo 20. Os levitas, a parte B do versículo 20, os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por quem, meus irmãos? Só por eles? Só pelos sacerdotes? Ou por todos os exilados? Por seus colegas sacerdotes e por eles mesmos. Todos participaram. Era algo comunitário. Isso nos ensina algumas coisas. Isso nos lembra da importância de vivermos em comunidade, onde todos são importantes, onde um ajuda o outro, onde um é suporte para o outro, onde ninguém pode ficar de fora, onde ninguém pode andar sozinho. Unidade, comunhão. A Páscoa, que é a celebração da nossa libertação, nos lembra isso. Em segundo lugar, a Páscoa nos leva ao arrependimento, a abandonar as nossas práticas de pecado. A libertação, meus irmãos, ela nos tira da escravidão do pecado. Eu disse no início, nós ainda vivemos com a presença do pecado. Mas sabe qual é a diferença? É que ele não nos domina mais. Porque Jesus levou o nosso pecado na cruz. Por isso que quando nós erramos, nós confessamos e somos perdoados. O pecado não nos domina mais, porque a libertação, a Páscoa, ela nos leva ao arrependimento. Versículo 21, olha o que vai dizer: participando com eles todos os que se haviam separado das práticas impuras. Separar, queridos, quer dizer santificar. Ser santo é ser separado. Eles se separaram das práticas impuras para viver uma vida em comunhão com o Senhor. Então a Páscoa, a libertação, ela nos remete a isso também, ao arrependimento. É importante a gente entender isso. Participando com eles todos que se haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios. Separação. Eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo dos meus caminhos tortos. A libertação, a Páscoa, ela traz isso para a gente. Em terceiro lugar,
A Páscoa nos leva à renovação espiritual, à continuação do versículo 25, do versículo 21. Eles separaram das suas práticas impuras, para quê, queridos? Buscarem ao Senhor, ao relacionamento com Deus, a estar perto do seu Criador, ao verdadeiro avivamento espiritual. O que é o avivamento espiritual, queridos? É estarmos perto do Senhor. A Páscoa, a libertação, nos remete a isso também. E em quarto lugar, a Páscoa nos leva à alegria e à celebração. Gozar da presença de Deus é viver em constante alegria, celebração e festa. Versículo 22. Durante 7 dias eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Assíria, levando-o a dar-lhes força para realizarem a obra de reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. E sabe por quê? Tudo isso exatamente por causa do final do versículo 22. Por causa do Deus de Israel, o Deus da aliança, o Deus pactual. O Deus que, quando disse que vai acontecer no seu tempo, usando quem Ele quer para o propósito e para o desígnio dEle. Esse é o nosso Deus. Se você for alcançado pela graça, você será conduzido até o grande dia. Eu quero partir para a conclusão, queridos. Em meio a tanta coisa que acontece no livro de Esdras, a nossa intenção não é exatamente falar sobre o livro de Esdras em si. Nós, inclusive, podemos futuramente fazer uma série sobre o livro de Esdras, que é uma história incrível, maravilhosa. Mas ele termina com o povo se arrependendo e voltando para o Senhor. Vai lá para o final do livro de Esdras agora, capítulo 10, versículos 1 e 2. Esdras 10, 1 e 2 diz o seguinte: enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo do Senhor. Olha o que o templo do Senhor faz, que significava a presença de Deus. Uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus, quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas olha como termina esse trecho. Mas apesar disso, ou seja, apesar do nosso pecado, ainda há esperança para Israel. Queridos, esse é o nosso Deus. Ainda há esperança. E é isso que eu quero reforçar. Quando nós estamos distantes do Senhor, queridos, nós estamos tristes, como dizia o outro, né? Impedidos de cantar uma bela canção. Pois cantar, queridos, a música, o canto, é sinônimo de felicidade. Eu lembro que eu morava em um determinado local, tinha um mercado lá, e tinha um gerente daquele mercado. Todas as vezes que eu chegava lá, ele estava cantando. Aí eu perguntava: você está feliz? Ele: estou feliz. E quando ele não estava cantando: hoje não está feliz não? Hoje não está muito bom não. Mas sempre quando ele estava feliz, ele cantava. Como cantar se estamos tristes? Como cantar se estamos distantes do Senhor? A tristeza, queridos, por vezes ela toma o nosso coração. E é uma demonstração clara da nossa distância do Senhor. Não é qualquer tristeza, é aquela tristeza da alma. É claro que nós ficamos tristes por uma série de coisas, mas essa tristeza que estou me referindo aqui é uma tristeza da alma. Tem um salmo de número 137, ele foi escrito quando o povo estava no cativeiro, quando o povo estava lá na Babilônia. Olha qual era o sentimento do povo quando eles estavam separados de Deus, distantes de Deus. Lembre-se, o templo significava a presença do Senhor, o momento de adorar o Senhor. E eles estavam distantes disso, eles estavam exilados num lugar distante, eles eram estrangeiros. Presta atenção nesse salmo, como é que eles vão dizer aí? Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião. Sião significava a presença do Senhor. Ali nos salgueiros, penduramos as nossas harpas.
É como, Léo, se você, distante do Senhor, não tem motivo para tocar a sua guitarra. Estávamos distantes, nós penduramos os nossos instrumentos. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Distantes do Senhor, meus irmãos, nós temos uma tristeza na alma. Estamos separados do nosso Criador. Isso traz tristeza para a nossa alma. Eu quero chamar a banda à frente. Eu quero pedir que você, por favor, feche seus olhos agora um pouquinho. Não é, mais uma vez, né? Não é nada místico você fechar o olho. É só para você se concentrar em algumas perguntas que eu vou fazer aqui, algumas reflexões que nós vamos trazer. Eu quero que você reflita sobre a sua vida, sobre o momento que você está passando hoje. E eu quero afirmar para você, queridos, sem a presença do Senhor, não existe felicidade. Sem a presença do Senhor, pode existir uma aparente felicidade, mas tenha certeza, será passageira. Sabe por quê? Porque um dia Jesus Cristo vai voltar e vai levar o seu povo. Quem acha que é feliz sem o Senhor, com certeza goza de uma felicidade passageira, uma aparente felicidade. Sem a presença do Senhor, não há como cantar uma canção, queridos. Mas como diz o texto, ainda há esperança. O que eu preciso fazer? Reconhecer. É o que nós vimos o povo fazer no final do livro de Êxodo. Reconhecer a minha condição, se arrepender da minha condição, confessar ao Senhor. E aí, então, o choro de tristeza se torna um choro de arrependimento. E sabe qual é a consequência disso? Celebração, festa. Sabe por quê? Você foi liberto. E é isso que a Páscoa significa. Libertação. Querido, ainda há esperança. Ainda há esperança para você que ainda não entregou o seu coração para o Senhor. Talvez você perceba que algo incomoda o teu coração. Certamente é o Espírito Santo de Deus. Certamente você reconhece que é carente dessa graça, carente desse Salvador, desse Deus da aliança, desse Deus pactual. Teve um vídeo que viralizou nas redes sociais, onde a pessoa diz: mas eu não pedi para Jesus morrer por mim. Ele vai contar na história dele lá que Jesus vai chegar para ele e falar assim: poxa, mas eu morri por você. E ele responde: mas eu não pedi para você morrer por mim. É uma reação de uma pessoa que não sabe da sua condição, que não entende a sua condição de pecador e separado de Deus. Por isso acha que não precisa de um Salvador. Mas se esse não é o seu caso, se você compreende que precisa dessa graça, ainda há esperança. É isso que a palavra de Deus me ensina. A esperança também para você que, embora já tenha sido alcançado pelo Senhor, tem levado uma vida distante dele. Esse é seu caso? Você tem negligenciado uma vida de devoção a Ele, tem deixado de orar, tem deixado de ler a Bíblia. Você tem pecado em determinada área da sua vida e não consegue confessar o seu pecado. Se esse é o teu caso, a mesma coisa, reconheça a sua condição, se arrependa e confesse diante do Senhor, porque ainda há esperança. Queridos, vão para casa com essa frase na mente de vocês: ainda há esperança. Que Deus nos abençoe.